Agora com a nossa estrutura criada, né, com nossos arquivos criados, nosso CSS também já está chamando, tudo bonitinho. Vamos fazer a nossa estrutura aqui do CSS, tá? Primeira coisa, a gente tem que vir aqui no nosso Figma, né, para a gente dar uma olhadinha como é que ficou e como é que a gente vai estruturar. Bem, percebe-se aqui que eu tenho uma barra lateral, né, e uma barra de conteúdo. Uma coisa até simples de se resolver. E que esses dois juntos somam 1000 pixels, né? A gente tem um limitador, lembra lá quando a gente iniciou esse projeto do Figma, que a gente adicionou aqui uma barrinha para verificar os 1000 pixels de fato. Ó, se eu vier até aqui, pô, a gente tem aqui no meu width 1000, que são 1000 pixels. Então a gente tem essa peculiaridade também, esse espaçamento aqui de 50, então tudo isso aí a gente vai ter que ajustar. Tá bom que essa parte visual de fato, a gente vai mexer no CSS. O HTML vai ser mais estrutural mesmo, então isso aí não vai contar por enquanto. Primeira coisa, o que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer a nossa barra lateral, que se a gente for pensar que o nosso HTML ele começa de cima, então de cima para baixo, então venho aqui, ó, primeiro o meu de cima para baixo, da esquerda para direita, né? Então primeiro aqui minha barra lateral e depois o meu content, tá? Vamos fazer aqui então. Primeiro, nós vamos criar uma seção para englobar toda essa galera aí, né? Tanto a barra lateral quanto o conteúdo mesmo. Então, que no final das contas a gente fala conteúdo por uma convenção, né? Mas isso aqui também é um conteúdo, né? Isso aqui representa o conteúdo de um site. Mas, por padrão, a gente vai ver muito content, né? O pessoal container também chamando esse tipo de seção aqui como container ou algo do tipo. Então, vamos aqui abrir nossa section. Nós teremos uma aside, tá? Que vamos ter um ID para esse aside, que se chama barra lateral, tá? E teremos aqui uma seção, né? Ou podemos criar um artigo até, né? Um article que seja o nosso container, tá? Então aqui nossa barra lateral, que é este camarada aqui. E aqui o nosso container, que é este camarada aqui. Vamos começar estruturando aqui a nossa barra lateral. O que ela tem logo de princípio aqui, né? Assim que eu entro na barra lateral, eu tenho uma imagem, né? Então vamos colocar aqui um img src out, né? Que é se essa imagem não for carregada, ele vai mostrar um texto ao invés de mostrar a imagem. Isso é muito importante a gente ter também, né, por questão de usabilidade do nosso site, tá? Então vamos adicionar aqui o Thales Caricat, que essa foto me representa, né? Se eu colocar aqui foto de Thales Caricat não faz sentido, porque o IMG já é uma imagem, né? Então a gente omite isso e coloca de fato a descrição que essa foto é. E aqui eu vou pegar uma foto que eu já tinha utilizado aqui, né? A mesma foto que está no meu computador. Então aqui com a minha foto já aberta aqui no meu arquivo, né? Na minha pastinha, eu vou copiar essa foto. Vou aqui dentro de portfólio, que é onde eu tenho o meu site aqui, né, onde eu comecei a criar o meu projeto, e vou jogar ela aqui. mi.jpeg, beleza? Vou fechar esse camarada aqui também. E se eu vier aqui no meu Visual Code, percebe que ela já está aqui. Então eu posso vir aqui no meu src e ponto barra. Ele já autocompleta aqui para mim os arquivos que estão disponíveis, né, para ser acessados. Eu vou já clicar aqui nesse mi.jpeg. O seu arquivo aí que você for importar, lembre-se que tem que ser uma imagem, tá? E tem uns que são JPG sem o E, tem outros que tem o E, tem outros que são PNG.
Então, se ele não estiver carregando, preste atenção aí na sua extensão. A melhor coisa que você tem a fazer aqui é utilizar esse autocomplete aqui, que ele já vai trazer exatamente o nome do arquivo que você está importando aqui, tá? Então, salvei. Vamos ver aqui se ele já está renderizando. Beleza, está renderizando aqui. Então tá, nós temos uma imagem, beleza? Temos aqui esse progresso aqui, né? Então vamos criar também o progresso. Vou criar uma div aqui para agrupar esses progressos. Então, class progressos, tá? E aqui nós teremos o seguinte. Primeiro a gente tem a descrição, né, o título, no caso aqui, temos o HTML e temos a porcentagem. Então temos aqui, ó, vamos adicionar aqui uma div, tá? E aqui nós teremos um P, que seria no caso, em vez de um div, eu vou colocar o seguinte. Eu vou colocar aqui um H3. Então eu vou colocar um span dentro e vou colocar HTML e o outro span vai ser a porcentagem, ou seja, 40%, tá? E progressos, beleza? Aqui eu vou colocar um ID, uma div, quer dizer, que vai ter uma classe chamada progressos, tá? E aqui nós teremos um span que abre e fecha, né? Não vai ter nenhum conteúdo dentro dele. E aqui nós teremos a porcentagem. No caso dessa porcentagem, eu vou colocar ela, vou atribuir um CSS chamado inline. O que seria esse CSS inline? É quando eu chego aqui no próprio elemento HTML e defino um estilo para ele. Com esse camarada aqui, eu consigo definir qualquer propriedade aqui do meu CSS diretamente na minha div. Mas isso é uma forma... não é tão legal você fazer isso, a não ser que sejam em casos bem essenciais. Por exemplo, nesse caso aqui, né, que eu vou precisar definir o tamanho exato, né, e cada um vai ter uma peculiaridade diferente. No caso aqui, eu vou ter 40 pixels de tamanho de largura. 40 pixels não, 40% de tamanho de largura. Aqui 20. Então, por se tratar de algo muito específico, eu vou usar o CSS inline, né? Mas não é recomendado utilizar para estilizar qualquer coisa. Então, o width que será de 40%. Beleza? Já já a gente vai entender como é que funciona isso tudo certinho, tá bom? Então, beleza, eu já tenho a estrutura aqui do meu primeiro progresso, tá? Vamos recapitular aqui. Eu tenho o título do meu primeiro progresso e esse título, ele tem o HTML e os 40%. Por que que eu defini um span aqui? Eu defini esse camarada porque eu vou precisar jogar um para um lado e outro para o outro, tá? Então, no meu CSS eu vou fazer esse comportamento. E aqui eu defini, na verdade, este camarada aqui, esse style, ele vem para cá. Ou seja, é esse span aqui que eu quero, que vai ser o que está dentro aqui, né? Ó. Isso aqui vai representar o nosso span. Então, esse camarada aqui que vai ter que ter os 40% de largura. Então, beleza. O nosso progress é essa parte branca, tá? Então tá. Então a gente já tem aqui o primeiro item do nosso progresso. Vou duplicar aqui essas linhas, né? E vou adicionar aqui meu CSS, que vai ser 30%. E aqui também 30%. Vou copiar e colar novamente aqui o outro, que vai ser o nosso Figma. Nosso Figma eu tenho 50% de habilidade. Então, vamos aqui, 50%. Beleza, deixei um espacinho aqui só pra gente, para ficar mais fácil de visualizar. Mas esse espaço aqui ele não é representado no meu HTML. Então, se eu der tipo um monte de espaço aqui e der Enter, nada vai acontecer lá no meu HTML, tá?
Aqui só está mostrando esses textos aqui porque só são eles que estão visíveis por enquanto. Isso aqui vai se tornar visível quando eu implementar lá no meu CSS. Então, beleza. Tá? Salvei aqui. Aqui, na minha IDE, né, no meu Visual Code, eu tenho essas setinhas aqui. E clicando nessas setinhas, eu meio que minimizo essa parte aqui. Tá? É legal para dar uma organizada no código. Então, se eu vier aqui ó, em progressos, por exemplo, apesar de que aqui já tem, então vai ser progressos é o container, né? Onde vai englobar todos eles. E esse aqui não é progressos, é progresso apenas, tá? Então, progresso, beleza. Salvei aqui e vou dar aquela minimizada básica aqui, ó. Massa, para o nosso código não ficar tão grande. Então, a gente sabe que tem um código aqui, a gente percebe que tem 3 pontinhos aqui, mas ele tá aqui, só que tá escondidinho, beleza? E vamos aqui adicionar um footer. Sim, vamos adicionar um footer dentro da nossa site. Isso aí a gente está falando pro nosso navegador, né? Para qualquer robozinho que for acessar o nosso site, que essa barra lateral ele tem um footer, sim. Ele tem um rodapé, que é esse camarada aqui que eu vou adicionar. Então eu já vou pegar aqui, inclusive, vou copiar. Aqui vai ter uma tag P, né, de parágrafo, e vou colar aqui. Aqui eu posso utilizar o BR, porque eu realmente quero quebrar uma linha, tá? Vou juntar aqui tudo, né? Todos os textos aqui para ficar legalzinho e salvei. Vamos ver se ele quebrou a linha de fato. Ó, beleza? Aqui a primeira parte e aqui a segunda. Vou adicionar só um ponto final aqui. E pronto. Com relação ao nosso HTML em si, a nossa barra lateral já está concluída aqui no nosso HTML. Agora nós vamos aplicar o nosso container aqui na próxima aula.